Olá pessoal, aqui é o Henrique. Eu estou voltando aqui no canal com mais uma leitura para vocês. E hoje nós vamos ver então sobre vida amorosa, tá? O que você precisa saber agora da pessoa amada, a pessoa que você pensar, a pessoa que você mentalizar, independente de qual seja a situação de vocês, tá? Pode ser uma situação de afastamento, pode ser um crush, pode ser alguém que você esteja tendo um relacionamento, seja lá qual for a situação, tá? É, Essa leitura, eu intuí de fazer este tema, tá? Então, o que que isso significa? Provavelmente sairá algum tipo de alerta, algum tipo de recado a respeito de alguma coisa que vocês não estão conseguindo perceber nesta situação ou nesta pessoa. Esta foi a intuição inicial para fazer esta leitura, tá? Então, se você está vivendo uma situação que está harmoniosa, que está tudo bem, que está fluindo entre você e a pessoa que você deseja, que você está se relacionando, que você conhece, enfim, que você quer saber, e não fizer sentido a leitura para você, não fiquem com caraminhola na cabeça, não fiquem com pulgas atrás da orelha, tá bom? Então, opção número 1, tarô do Pequeno Príncipe. Opção número 2 é o tarô Nefertari, ok? Opção número 1, tarô do Pequeno Príncipe. Opção número 2, tarô Nefertari. Se necessário, como vocês já sabem, né, façam uma pausa para escolherem com calma, com tranquilidade. E eu vou dar início então para vocês que se conectaram aqui com a primeira opção, tarô do Pequeno Príncipe. Vamos lá. O que você precisa saber agora da pessoa amada? Sobre a pessoa amada, né? Roda da Fortuna. 5 de espadas, 7 de copas. Nove de paus, 2 de espadas, julgamento. Bom, aqui eu percebi o seguinte, algumas pessoas, vocês não estão entendendo o jeito dessa pessoa, né? Vocês não estão entendendo o jeito desta pessoa, por que que esta pessoa está lidando desta forma com vocês, certo? Ou de repente as coisas estavam indo bem, pararam de fluir, né? Ou de repente não, né? Vocês tiveram um afastamento e a pessoa voltou a procurar vocês não sabem muito bem o que esperar dessa pessoa. Por que que eu falo tudo isso? Porque nós abrimos com a carta da Roda da Fortuna, né? Ou seja, o seguinte, é uma pessoa e é uma situação que neste momento está instável. Instável, instabilidade. A Roda da Fortuna ela não para de girar, né? Uma hora ela está em cima, uma hora ela está embaixo e assim por diante. Só que aqui, o porquê que essa situação está instável? Eu vejo que essa pessoa ela é muito insegura com relação à questão de autoconfiança, tá? 5 de espadas com 7 de copas, ou seja, esta pessoa se preocupa muito com o que a família vai pensar dela, com o que as pessoas vão pensar dela. Tem alguma situação aqui que esta pessoa está mais presa à aprovação social, à aprovação familiar, ao medo da crítica, do que ser realmente feliz sem se importar com isso tudo. Tá? Então, isto tudo é uma coisa que a pessoa já percebeu há algum tempo que está pesando na vida dela, 9 de paus, né? Está pesando, está sendo difícil de lidar, de resolver dentro dela. Só que ao mesmo tempo ela não sabe como resolver isto. Tá? Então, assim, se você perguntou, é uma pessoa que gosta de você? Gosta. Gosta. Talvez gosta até mais do que gostaria de gostar de você. Tá? É uma pessoa que gosta muito de você e não sabe como lidar com esse sentimento, porque uma coisa para essa pessoa é gostar, outra coisa para a pessoa é viver esse sentimento, viver este gostar, viver este relacionamento, tá? Porque na parte de viver, na parte de assumir, na parte de se resolver nessa situação é onde a pessoa trava.
Aqui, para alguns casos, é uma questão um pouco mais isolada, é um pouco mais complexa, né? Mas existem alguns casos que seria interessante vocês buscarem saber a respeito de complexo de Édipo, tá? Porque aqui tem um pouco disso. Não vou me prolongar nesse assunto. Quem sentir de procurar, procure, tá? Dá um Google aí, porque vocês vão entender um pouco melhor sobre essa situação, tá? Por que eu não vou me prolongar em explicar sobre isso? Porque é para poucas pessoas, tá? É muito poucas pessoas, então é um recado que eles passam, eles pedem para passar, mas aí vocês terão que pesquisar um pouco mais, tá? Então, quem sentir de pesquisar sobre o complexo de Édipo, pesquise. Porque não é tão complexo assim para a maioria dos casos, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa trava, tá? Ou porque o sentimento por vocês é muito intenso, né? E ela nunca sentiu isso de maneira tão forte por outra pessoa, e ela não sabe exatamente como lidar com esse sentimento todo. Ela tem medo de se entregar para o sentimento e de repente sofrer, né? Pode ser uma pessoa que já tenha sofrido um relacionamento ou mais de um envolvimento no passado e não conseguiu perdoar e se abrir completamente para o amor ainda, tá? De maneira completa, de maneira plena, tá? Então é a pessoa que quer viver um novo amor, quer viver uma nova história, mas está ali travada, está ali um pouco mais fechada, por medo de sofrer, por medo de dar errado. E este aspecto do medo de dar errado é uma questão que vocês estão se espelhando, tá? É uma questão que você também tem um receio de dar errado, um medo de ser abandonada de repente, um medo de se entregar, né? E por causa desta flutuação, né, desta inconstância dessa pessoa, de repente a pessoa te deixar, né, assumir um relacionamento e em pouco tempo a pessoa largar você, deixar você. Então, esta insegurança tá espelhando, ambos estão sentindo esta insegurança, tá? Bom, aqui mostra que vai, de alguma forma, alguma coisa abrir, desabrochar entre vocês. A carta do mago com a carta do julgamento. Então, alguma coisa vai abrir, alguma coisa vai, meio que de uma hora para outra ali, ter um esclarecimento. Seja uma comunicação dessa pessoa na sua direção, seja a pessoa, de repente, fazendo um gesto de demonstrar mais o sentimento, seja uma resolução de algo. Mas eu vejo que esse gesto, essa comunicação, essa resolução é parcial. Por enquanto, a energia, enquanto você encontrar esse vídeo, mostra uma energia parcial, tá? Não mostra uma resolução definitiva, aquela resolução completa da situação do problema, tá? É uma resolução parcial. Ou seja, se a pessoa está um pouco mais fria, um pouco mais distante, eu vejo ela demonstrando um sentimento. Se a pessoa está um pouco mais fechada, né, tá ali um pouco mais na dela, pode ser que te procure sim. Eu vejo uma pessoa que, se você propor uma conversa, ela vai se abrir até certo ponto, tá? Só que existem questões que essa pessoa ainda não está pronta para conversar, ou não se sente segura o suficiente, ou mesmo que consiga conversar, ainda não consegue resolver na prática, de maneira completa, pelo menos na energia atual, tá? Por que eu digo isso? Porque nós ainda encerramos a leitura com 4 de ouros e 2 de ouros, ou seja, a pessoa ainda apegada a esta dualidade, ainda apegada a esta situação de eu quero viver algo, mas eu não sinto que eu consigo dar conta, eu não sinto que seja o melhor, tem alguma coisa que está travando. Não, o que está travando a gente já viu aqui, 5 de espadas e 7 de copas, né? O medo da crítica, o medo de sofrer, o medo de perder, é um medo, é um receio. Tá? O medo da família não aprovar o relacionamento, o medo do que os outros vão pensar, da sociedade e tudo mais. Tá? Então aqui existe sim uma flutuação, uma oscilação. Tá? Tem algumas pessoas que estão perguntando, né, ou podem ter esta dúvida a respeito de se esse se trata de um relacionamento kármico, se é um relacionamento de vidas passadas, kármico, né, com bagagem kármica. Bom, embora a carta do julgamento e a carta da roda da fortuna, em especial a carta da roda da fortuna, remetam a relacionamentos de vidas passadas e que até tem algum tipo de componente kármico, eu vejo que isto aqui é mais uma questão de vocês fazerem as escolhas de vocês e irem até o fim, do que uma questão kármica, tá? Me parece aqui que pessoas que perguntaram isso, se você perguntou isso ou se você tinha esta dúvida, você já venceu ali 90% do seu karma na sua vida amorosa. Não importa qual seja a sua idade. Então agora você tem mais liberdade e mais consciência também, né? Descortinou aí, para você poder ver e escolher como você quiser. Então o que eu quero dizer com isso é que você não depende desta pessoa, você não depende dessa situação, você não está presa a essa situação. Se você está se sentindo preso ou presa, é porque você tem que trabalhar a sua mente. O que é que você está se identificando com esta pessoa? O que está sendo um complemento?
Essa pessoa é uma pessoa que precisa de um salvador e você é um salvador? Então tá tendo complemento nesse sentido? Ou essa pessoa é um pouco problemática e você é a pessoa que cura, e aí você tá tendo complementação nesse sentido? Tá? Isso são só 2 exemplos, podem ter outros tipos de situação. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existem questões kármicas assim alarmantes nessa situação. Ou seja, você está nessa situação, você está conectado a esta pessoa, porque você assim está fluindo, tá? Se você disser assim, não, acabou, eu não quero mais saber, eu não quero essa flutuação, eu não quero as coisas mal resolvidas, eu não quero as coisas... Se você determinar isso para sua vida, vai valer a sua determinação, o que você determinar, tá? Então, da mesma forma que você está permitindo esta pessoa estar na sua vida, se você não quiser mais, se você cansar, se você quiser mudar o ciclo, se você quiser mudar a energia para você, você consegue. E aí, o cenário todo muda, porque quando a gente muda internamente, o cenário muda externamente, certo? E isto vale para tudo, tanto para pessoas que você quer desapegar, quanto para pessoas novas que você quer atrair. É a mesma coisa. Mudou o externo, somente depois de mudar o interno. O interno muda primeiro, depois muda o externo. Fazer um movimento inverso é complicado. É complicado. É a mesma coisa que você escolher uma pessoa pelas aparências. É complicado. Porque você pode incorrer no erro facilmente. Tá? Então esse é o recado para vocês que se conectaram aqui com a primeira opção de leitura, o tarô do Pequeno Príncipe. Vamos lá agora então para vocês que se conectaram com a segunda leitura, tarô Nefertari. O que você precisa saber agora da pessoa amada, né? Sobre a sua pessoa amada. Pessoa que você mentalizou, pessoa que você deseja saber a respeito. Vamos lá. Opa, que carta é esta? As de paus. Ou vocês estão muito ansiosos para que algo ocorra, ou algo está na iminência de ocorrer. Vamos entender. Eu vou considerar porque eu ainda não parti o baralho. Agora sim. Uhum. 10 de espadas. Rainha de copas. Carro. O diabo. Valete de copas. 10 de copas. A torre. 2 de espadas. Bom, aqui é o julgamento, certo? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, vocês estão numa situação com uma pessoa que pode ser à distância. Para alguns casos, pode ser à distância. Se não for, simplesmente abstraia. Esta pessoa que vocês mentalizaram, ela está morrendo de medo de que algo tenha terminado definitivamente entre vocês. É uma pessoa que gosta muito de vocês, Rainha de Copas, tá? Tem um sentimento sim, tá? Tem um sentimento forte, intenso. Rainha de Copas aqui é vocês, tá? A pessoa é representada pela carta do diabo, ou seja, a pessoa está muito ligada, muito conectada a vocês. Vocês talvez estejam mais assim, assoviando ao ar, né? Ah, eu não tô nem aí, lembro da pessoa de vez em quando, mas não penso muito. Tá bom, vida que segue, não, sabe assim? Vocês estão mais fluindo, né? Sem tanto apego, sem tanta chororô, né? A pessoa não, a pessoa tá aqui, ó, roendo as unhas para querer saber de vocês, de repente pensando se deve procurar vocês, se não deve, como é que deve ficar essa história. É uma pessoa que, para alguns casos, parece que vocês conheceram rapidamente essa pessoa e depois houve um afastamento, houve uma distância geográfica entre vocês, ou de alguma forma vocês pararam de se comunicar, aconteceu alguma coisa aqui. Né? 10 de espadas, uma finalização. Houve uma finalização de alguma forma. Ou era uma frequência que vocês tinham de comunicação e vocês passaram a se comunicar menos, ou é um afastamento geográfico, ou é alguma situação aqui que finalizou, que terminou.
tá? Esta pessoa, se não é algo concreto, para a maioria mas se não for, é a visão que essa pessoa está tendo, de que algo finalizou, de que algo realmente ali terminou, né? Só que esta pessoa tem uma grande esperança de que vocês voltem a se reconectar, que vocês voltem a conversar, que vocês voltem a se falar. É o que ela quer, é o que ela mais quer. As de ouros, ou melhor, as de paus, é o que a pessoa mais quer, mas é as de paus, tá? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que essa pessoa quer isto, ela tem medo de que, de repente, essa finalização, esse término tenha sido definitivo. A carta da torre. Aqui, eu não sei se é amizade, vocês tinham uma amizade, a pessoa se apaixonou por vocês, para alguns casos pode ser. E esta pessoa tem medo de que vocês não correspondam a esse sentimento, de que vocês não correspondam a esse interesse. Então, por isso também essa pessoa não comunica com vocês, não entra em contato, não se aproxima. Porque ela tem medo que vocês tenham encerrado definitivamente e também tem medo de que vocês não correspondam. Tá? Então, vão encaixando na situação aí, porque é uma leitura geral, são muitas pessoas e situações, né? Mas a energia que está predominante é essa. É uma pessoa que gostaria de imediatamente vir ao seu encontro, vir falar com você, vir te procurar, mas se contém. Não está procurando porque tem alguma coisa, um impedimento. Ou é um medo dessa pessoa, como eu falei, né, que tenha terminado definitivamente, ou que as coisas não fluam mais entre vocês, ou que vocês não tenham o mesmo interesse, que vocês não estejam na mesma vibe. Mas eu vejo essa pessoa com muita vontade de procurar, mas não concretiza, não procurou. Para alguns casos, a minoria, tá? Mas a minoria vai ter procura. Vai ter procura em breve, tá? Em até uma semana aqui tem procura. Mas para a maioria não. Principalmente se for o caso da distância geográfica. É como se vocês tivessem que estar mais próximos geograficamente. Por exemplo, se é questão de cidade, país, estado, né? É como se vocês estivessem próximos geograficamente, tudo bem, as coisas voltariam a fluir. Essa pessoa voltaria a procurar vocês, voltaria a comunicar com vocês. Mas como não estão próximos geograficamente, essa pessoa prefere manter-se afastado, manter ali o silêncio, né? Não comunicar muito, tá? É uma pessoa que acha que vocês não estão mais interessados nele ou nela, ou que não estão mais interessados da mesma forma. Para quem essa pessoa sabia que tinha um interesse. E para quem essa pessoa não sabia que tinha interesse, essa pessoa está se perguntando, será que realmente foi uma coisa que aconteceu ou foi só coisa na minha cabeça? Tá? Agora, é inegável que essa pessoa tenha um sentimento de carinho por vocês, um carinho, um cuidado, um zelo, né, Valéria de Copas, e que está muito, muito apegada. Aquela pessoa que não consegue passar um dia sem pensar em vocês. Não importa quanto tempo faça que vocês tenham se afastado. Carta do Diabo. É uma pessoa que tem muita atração física por você, mas também é aquela coisa assim de querer controlar um pouco, querer dominar, querer dar a palavra final. É uma pessoa que pode ser, assim, um pouco... Não seria agressiva a palavra, mas é uma pessoa que gosta, assim, de dar a palavra final, tá? Mas é uma pessoa que está muito apegada a vocês também. Ela fica relembrando, ó, né? A carta do carro está virada para o passado. Então, é uma pessoa que fica relembrando, ela relembra vocês, ela relembra o que vocês viveram juntos, ela relembra as mensagens. Para alguns pode ser que ela reveja as mensagens, ó, a carta do diabo ao lado do Valério de Copas, ou seja, a pessoa fica lá relendo as mensagens que vocês trocaram. É a forma que a pessoa encontra de viver esse sentimento agora. Tá? Porque aqui ou alguma coisa finalizou, ou alguma coisa encerrou, ou vocês, né, ou na visão dessa pessoa encerrou. Tá? Bom, como resultado, 2 de espadas e a torre. Essa pessoa tem medo que tudo tenha terminado definitivamente. Mas, no fundo, ela ainda tem uma esperança de que vocês voltem a se comunicar novamente, que vocês possam se reconectar. Mas é uma esperança muito remota, muito vaga, muito lá distante. Mais forte está prevalecendo essa energia do medo de que tenha tudo terminado entre vocês. Ou seja, aqui parece que é algo que teve alguma dificuldade de comunicação também, né? Porque esse medo está aparecendo aqui, talvez não é como se vocês tivessem dado uma palavra final para essa pessoa. É um medo da mente dela. Ah, eu tenho medo que terminou, eu tenho medo que acabou de vez, eu tenho medo que não vai ter mais caminho. Mas no fundo, eu tenho uma pequena pontinha de esperança que as coisas voltem.
a fluir, né? Seria maravilhoso, né? Essa pessoa diria assim, seria maravilhoso se a gente pudesse voltar a fluir. Mas não sei se isso vai realmente acontecer, acho até que não. Tá muito essa energia e ao mesmo tempo a pessoa não para de pensar em vocês. Essa pessoa tá quase que obcecada aí por vocês, tá? Tem alguma energia assim de obsessão, tem uma energia de controle, querer controlar, querer saber de vocês ali por bastidores, né? Por trás da cortina. Percebam essa carta, né? Olha aqui como é uma carta que remete muito a um zelo, né? A um cuidado, sim, né? Essa pessoa ela é cuidadosa, eu acho que essa pessoa era cuidadosa, era zelosa com vocês, mas é meio que para controlar vocês, tá? Em alguns casos é para controlar vocês, né? Percebam, tá numa postura de altivez, né? Protegendo vocês, cuidando de vocês, mas é tipo assim, para marcar território também. Não chega aqui que tem dono, tem dona, se a pessoa pensa, né? E aí por isso que tem tanto medo de perder vocês. Por isso que tem tanto medo da torre ruir, vir abaixo, né? Por causa disso. Porque essa pessoa reconhece que pode ser talvez que vocês não sejam pessoas assim tão controláveis, né? Vocês não são pessoas assim que tão submissas ou que se submetem tão facilmente. Tá? Aqui já é uma energia um pouquinho diferente. Então, por isso que é uma leitura geral. Vocês têm que pegar o que faz sentido, o que serve para vocês. Tá? Mas assim, claramente é que alguma coisa terminou ou modificou entre vocês. Tá? E esta pessoa aqui tá achando que terminou tudo de vez. Ou seja, a esperança dessa pessoa de que vocês possam retomar algo é menor do que a esperança de que não vai ter mais nada. Tá? Quer dizer, ficou um pouco estranho explicar assim, né? Essa pessoa tem menos esperança de retomar algo com vocês do que um conformismo. Ok? Então, por quê? Porque a torre é aquela coisa assim, ah, aconteceu, não tem mais o que fazer. Mas o dois de espada ali, mas será mesmo que não tem o que fazer? Tá? Então, essa pessoa está dividida neste sentido. Para alguns casos, ou esta pessoa sabe, ou desconfia que vocês conheceram outra pessoa. Ou se não sabe nem desconfia, esse é o grande medo da pessoa. Este é o grande medo, tá? Que vocês conheçam uma outra pessoa e que isso faça vocês abandonarem ele ou ela, tá? É uma pessoa que eu percebo também que gostaria de repente, controlar um pouco mais vocês, controlar um pouco mais a vida de vocês, mas não consegue, não pode, não consegue. Então, isso também é uma pessoa que parece que sofre mais ainda. Parece que fica ali naquela angústia mais ainda por causa disso, tá? Mas o que eu percebo é isto. Tem uma outra coisa que eles falam aqui por fim, se você está conhecendo esta pessoa ainda, se você está se começando a conversar, de repente conheceu faz pouco tempo, está querendo saber como é a energia dessa pessoa, é uma pessoa controladora, tá? É uma pessoa que gosta de comandar, é uma pessoa que gosta de ter o controle da situação, da relação. Não é uma pessoa que gosta de estar numa posição de que ela perceba que tem algum tipo de vulnerabilidade, tá? Então, isto como um recado, né, para quem está conhecendo alguém, fiquem atentos para vocês não entrarem numa situação que vai se mostrar difícil de sair depois, né, tóxica, que prenda vocês, porque vocês nitidamente não querem e não aceitam esse tipo de coisa, né? Vocês, a consciência de vocês sabe, não precisa ser assim, não precisa ser desta forma. Então, se vocês estão percebendo, ou ainda não perceberam, ainda não sabem, né, que é uma pessoa que pode ter um traço assim mais controlador, mais possessivo, mais ciumento até mesmo, comecem a perceber os sinais. E se vocês logo perceberem os sinais, e isto não faz parte do que vocês consideram um relacionamento saudável, do que vocês buscam numa pessoa, caiam fora logo, tá? Por quê? Porque mostra uma tendência a vocês de repente ficarem ali, não, mas será que é isso mesmo? Não, mas de repente a pessoa se expressou mal. De repente é só uma insegurança da pessoa, ela depois que ganhar com minha confiança, ela muda. Tá? E não é isso mesmo. Na verdade, isso é meio que uma ilusão que vocês vão estar criando se vocês caírem nesse tipo de pensamento. Tá? Então, às vezes, é melhor romper com algo no começo, para quem está conhecendo. Isso para quem está conhecendo, recém conheceu essa pessoa.
Às vezes é melhor romper com algo no começo do que avançar, depois se perceber numa situação que você está numa situação ali, numa enrascada, né? Onde a pessoa tem traz uma dificuldade para sua vida, tá? Mas isso é só para quem está conhecendo essa pessoa. Para quem já conhece, vocês sabem como é a peça, tá bom? Pessoal, então esta é a leitura para vocês que se conectaram aqui com a segunda opção de hoje, o Tarô Nefertari, né? A leitura número 2. Lembrando que quem precisa de mais informações sobre o meu trabalho, né? Tanto o e-book Um Caminho para a Prosperidade, quanto consulta particular, né? Quanto agendamento iFênix também, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, ok? Fiquem todos bem, assim que possível retorno aqui no canal com novas leituras. Até mais!